Olá, meu nome é Alisson Moreira. Na aula de hoje eu irei apresentar os esforços do solo em muros de arrimo. Primeiramente, vamos entender aqui a nossa situação. Eu tenho um terreno e nesse terreno ele apresenta um talude. Talude esse que, se ele não estiver contido, ele pode se deslocar. Caso eu queira construir uma casa, eu preciso proteger, entre aspas, esta casa de tal forma que essa massa de solo não se desloque e acabe destruindo essa casa. É um problema bastante comum e bastante corriqueiro, né? E a principal solução adotada é a construção de muros de arrimo. O muro de arrimo nada mais é do que um muro que irá suportar todos os esforços causados pela massa de solo, de tal forma que ele suporte e resista todos esses esforços e, digamos assim, proteja a casa do eventual deslizamento, né? Para a gente projetar muros de arrimo, primeiramente a gente tem que entender as forças atuantes nos muros de arrimo, porque antes de projetar um muro de arrimo, a gente precisa calcular as forças que atuam nele, para assim dimensioná-lo de forma segura e que ele resista todos os esforços que ele vai sofrer. Vamos lá. Todo mundo sabe que o solo ele aplica uma tensão vertical nele mesmo devido ao seu próprio peso. Quanto mais profundo no solo, mais tensão ele aplica, ou seja, essas tensões verticais elas crescem à medida que a profundidade aumenta. E devido a essas tensões verticais, o solo apresenta tensões horizontais. Tensão essa que vai empurrar o muro em direção à nossa casa. Então a gente precisa primeiro, antes de construir o muro, calcular as tensões horizontais para assim dimensionar o muro para que ele resista a essas tensões. E essas tensões horizontais, elas crescem de baixo para cima. Ou seja, no topo do muro essa tensão é zero e à medida que eu vou aumentando a profundidade, essas tensões vão ficando maiores. É uma distribuição triangular de tensão. Entender esse mecanismo é fundamental para quem deseja projetar muros de arrimo, ok? E existe mais um fator agravante. Pode acontecer do solo estar saturado, chover e o nível freático subir e essa água ela vai aplicar uma pressão no solo. Então, além das tensões horizontais, irá existir o empuxo da água, que também pode-se dizer que é a tensão que a água aplica no muro. Então, o empuxo da água vai se somar às tensões horizontais. Então, se eu não considerar que o empuxo da água vai existir, eu posso dimensionar o muro de forma incorreta e quando o nível freático subir, esse muro irá se romper, ele vai tombar. Olha só um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade. Um muro de um supermercado. O supermercado ainda nem tinha sido inaugurado. Eles construíram um muro de arrimo, só que eles não dimensionaram o muro de arrimo para suportar a pressão da água. E quando choveu, o muro veio abaixo. Ó. Como vocês podem ver, está chovendo, está alagado aqui. E quando o lençol freático subiu, a pressão da água exerceu uma pressão tão forte que fez com que o muro se rompesse. Então, na construção de muros de arrimo, é muito importante você considerar a pressão da água que ela exerce no muro. Então a gente tem que considerar dois tipos de pressão: a pressão que o solo exerce no muro e a pressão que a água exerce no muro, para assim
não ocorrer acidentes, ok? E como resolver este problema? Eu posso colocar drenos no muro de arrimo. Existem várias maneiras de colocar esses drenos, mas eu coloquei essa foto aqui só para exemplificar. Esses drenos, eles irão drenar a água de tal forma que essa água vai escoar pelo dreno e não vai deixar com que o nível da água suba. Então o dreno irá drenar essa água e a água vai embora. Consequentemente, a pressão da água vai embora junto. Então, o dreno é muito importante para que o empuxo da água não atue no muro. E isso tem grande valor, porque, olha só, além das tensões horizontais causadas pelo solo, eu tenho as tensões verticais pela água. E se eu colocar o dreno, o empuxo da água vai embora. E consequentemente, eu vou ter menos pressão. Se eu tenho menos pressão, eu vou ter menor esforço e vou ter um muro mais barato. Por quê? Em vez de eu projetar um muro para suportar a força do solo e a força da água, se eu colocar drenos, eu só vou precisar projetar um muro que só suporte a pressão exercida pelo solo. E a pressão da água pode ser duplicar até mesmo a pressão do solo. Então, se eu tenho um muro de arrimo que ele vai sofrer uma pressão X, se tiver com água, o nível da água subir, essa pressão vai praticamente duplicar. E se a pressão duplica, eu vou ter que, sendo bem grosseiro, eu vou ter que fazer um muro com o dobro do valor, porque eu vou ter que fazer um muro mais resistente, com mais ferro, um muro mais pesado. E se eu coloco drenos e essa pressão da água vai embora, eu consigo fazer um muro de arrimo mais barato, só porque eu coloquei drenos que irão remover a água. Então, um simples dreno proporciona bastante economia na construção de um muro de arrimo, ok? Essa foi a minha primeira aula do curso de muros de arrimo. Nas próximas aulas eu irei ensinar você como é que se calcula essas forças que atuam no muro, as forças que a água também exerce no muro, e assim, posteriormente, ensinar vocês a como dimensionar um muro de arrimo de tal forma que ele seja barato e resista todos os esforços que o solo irá aplicar nele, ok? Então, se você quer acompanhar as próximas aulas, se inscreva no canal e até a próxima.